Estamos ao vivo. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso projeto 1203, em que toda segunda e quarta-feira, ao meio-dia e 3, nós batemos um papo ao vivo com você sobre temas relacionados ao desenvolvimento da autoconsciência emocional. A maioria desses temas são sugeridos pelos nossos seguidores e toda quarta-feira à tarde e quinta-feira colocamos os temas para votação nos nossos stories. Assim, você também pode vir participar e escolher os temas que representam os desafios, as dificuldades, os desafios e as dificuldades que você está enfrentando aí para desenvolver sua autoconsciência emocional. É isso. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Lígia Maria Aguilera, psicóloga clínica e social, especialista em psicoterapias de casais e família há 40 anos. Há 40 anos trabalho com clínica e também com psicologia social. E sou facilitadora junto com minha filha de CNV, de comunicação não violenta. Eu sou advogada, atuo na área de direito de família e na área criminal, especialmente em crimes relacionados à violência familiar e violência doméstica. E também sou facilitadora de diálogos em comunicação não violenta junto com a Lígia, que eu não sei se você sabe, é a minha mãe. Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal que está chegando aqui ao vivo conosco, a Cris, a Georgia, a Fabi mandou um beijo, Carol, Luiz, gente, é uma alegria, é realmente muito gostoso essa interação com vocês aqui ao vivo, gratidão. O tema de hoje é vitimismo, quando nós fugimos da nossa autorresponsabilidade. O que é, nós vamos falar hoje, né? O que é efetivamente o vitimismo? Por que a gente se faz de vítima? Que a gente se faz de vítima, a gente aqui também. Como a gente contribui para promover o vitimismo nosso e do outro também, porque às vezes a pessoa nem estava se fazendo de vítima, mas a gente coloca ela na posição de vítima e estimula e aí vira um famoso ninho de uma faga fina, né? Como que a gente pode, o que a gente pode fazer para sair do círculo vicioso do vitimismo e como que a gente pode evitar conversas vitimistas, tanto do ponto de vista do ponto em que a gente fala, quanto de quem ouve. Como é que a gente lida com uma conversa de desabafo sobre dificuldades para que isso não vire uma conversa vitimista? Ai meu Deus, coitadinho de mim, como eu sofro. E assim, modéstia à parte, não é porque somos aqui psicóloga, advogada nem facilitadora de CNV que somos especialistas nesse assunto, mas porque as duas são piscianas. Mãe e filha pisciana, eu sou filha de pisciano, tanto do pai quanto da mãe. E eu não sei se você conhece um pouco de astrologia, se você se interessa por esse assunto, mas tem uma característica que é marcante dos piscianos, é a vítima, é o drama. É o drama. Como o pisciano adora fazer um drama. O sofrimento virou a esquina, a gente já tá aqui, ai meu Deus, ai que sofrimento, ai que difícil essa vida. Então, acho que a gente consegue falar disso por enquanto. Né? Sim. Porque também fez parte do autoaprendizado. Exato. Então, é uma alegria ter vocês aqui com a gente. A Joyce está aqui falando que lembrou da Oficina do Eu. Oficina de Desenvolvimento do Eu. Para quem não conhece, gente, a Oficina de Desenvolvimento do Eu é um trabalho que minha mãe criou, já tem uns 10 anos, para trabalhar o desenvolvimento da inteligência emocional voltada para a promoção da cultura de paz. Fazendo a partir daquela ideia que o Gandhi falava, que a paz começa dentro de nós. E aí minha mãe criou esse trabalho, a gente tinha reuniões todos os meses e eu participava da Oficina de Desenvolvimento do Eu também, a Joyce de Oliveira participava com a gente, bastante gente lá em Rio Verde, Goiás. Sim. E esse trabalho, gente, influenciou muito meus estudos na faculdade de Direito, influencia meu trabalho hoje, ela segue me inspirando sempre. Minha mãe é maravilhosa, gente. Então é isso, vamos lá? Vamos lá. Só rapidinho pedir para quem está aqui ao vivo conosco, para por favor clicar aqui no coraçãozinho para ajudar a dar mais destaque para nossa live. Pode clicar várias vezes ao longo da live, não faz mal. A menos que você não esteja gostando, aí não clica. E tem um aviãozinho por aqui, por favor, encaminhe essa live para quem você acha que esse conteúdo sobre vitimismo possa fazer sentido. E se você está aqui assistindo a versão gravada, você também pode clicar no aviãozinho e compartilhar essa live nos seus stories ou encaminhar, compartilhar com pessoas que sejam importantes para você e que você quer auxiliar no desenvolvimento da autoconsciência emocional delas. Vamos lá, bora lá. Então,
Lígia, conta pra gente, o que é o vitimismo? O que é, né? O que é se fazer de vítima? É uma reação baseada na postura mental de que tudo de ruim que acontece na vida, a responsabilidade é do outro. É o outro que me fez mal, é o outro que é responsável pelas minhas dores, pelo meu sofrimento. E eu sou pobre coitado que sofro sempre nas garras da humanidade. É a vítima. Ai, gente, desculpa, eu tô rindo porque, nossa, ai, eu sou tão vítima às vezes. Eu tenho que dar aquela segurada no tchan pra não ficar, eu especialmente, tenho que segurar o tchan pra não ficar me fazendo de vítima, respirar fundo, focar, centrar e falar. Então, O que a gente vai falar mais pra frente. essa postura mental, psicológica, ela é bem desse jeito mesmo, é um drama, é uma chantagem emocional, é um jeito de você cobrar do outro por aquilo que está acontecendo com você. E é muito complicado, porque quem está nessa inter-relação e se sente cobrado, fica enganchado, né? Fica se sentindo mal, fica se sentindo culpado e não sabe muito como se desvencilhar desse quadro. Então, era muito comum antigamente as mães controlarem as atitudes dos filhos com essa atitude de vítima. Então, é porque você chega tarde da rua que eu fico passando mal, que eu fico nervosa, e a culpa é do filho. É porque vocês não me ajudam e que a vida para mim fica sempre sofrida, complicada. Então, é muito comum. Os homens menos, mas os homens também, por características psicoemocionais, por umas questões afetivas e até culturais, também se vitimam, também se colocam na condição de vítima. E também pela forma de criação, que é o que nós vamos estar explicitando no decorrer disso aqui. Um outro aspecto também que eu acho importante falar é que a vítima ela não é só põe a responsabilidade no outro, ela põe a responsabilidade em qualquer coisa, né? Pode até não ser humana. Então, é o cachorro, é a sorte, é o azar, é o zodíaco, é o planeta que entrou na conjunção não sei o que, e aí é por causa disso que minha semana deu tudo errado. É a chuva, é Deus, coitado de Deus, ou sei lá qual seja a divindade em que você acredita. A vítima, ela transfere. Passou na frente, ela fala, toca, essa culpa é sua, minha. E também passa, né, dentro dessa perspectiva da culpa, né, e não de responsabilidade. Sim, exato. E a vítima, ela realmente não trabalha uma dinâmica de responsabilidade. É uma dinâmica de culpa, de acusação. E ela, a pobre vítima, ela é perfeita, ela é boa, ela é legal, com ela tá tudo certo. O erro, infelizmente, está no outro. E é por aí que a coisa caminha, né? A Ana Júlia vai explicar que esse vítima... Vai explicar, pode deixar. Tá. Então, gente, é muito importante a clareza, né, da diferença entre vitimismo e vítima. Algumas pessoas, não só no sentido criminal, acabam sendo vítimas, sim, de algumas situações muito difíceis na vida. Vítimas de abandono, vítimas de violência e até mesmo de prática de crimes. E aqui nessa live a gente não está falando desse tipo de pessoa, desse contexto, dessa situação. Até porque a vítima, eu não gosto de falar que a pessoa é vítima, porque isso também parece que entra dentro da pessoa e fica cada vez mais difícil para ela se fortalecer e superar o trauma, a dificuldade pela qual ela passou, especialmente na área criminal, né? Prática de crimes mais graves, como violência doméstica. Então, eu acho que faz parte também do desenvolvimento da autonomia da vítima, ela não ser vítima de crime, mas ela ter estado como vítima. É uma situação transitória, em que ela supera, cresce e se desenvolve. E aí também é importante não confundir esse aspecto da psicologia, que fala sobre o vitimismo, o papel da vítima, tem até na análise transacional, né, mãe? Com a vitimologia, que é uma área, um braço da criminologia que estuda as vítimas de crime, percebe? São coisas diferentes. E então, ao longo dessa conversa, desse bate-papo hoje, sempre que a gente disser vítima, ou nesse sentido, não são vítimas de traumas, não são vítimas de crimes, ou de qualquer prática de violências ou atos trágicos,
trágicos, drásticos, né? Às vezes até desastres naturais, doenças, né? Enfim, a gente está falando aqui especificamente da pessoa que se faz de vítima. É possível que a pessoa tenha passado por uma situação traumática, tenha passado por uma prática de crime e se faça de vítima também. Ela some as duas situações, né? A gente já vai falar, aprofundar um pouco sobre isso. Combinado? É isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa importante para falar. Tô lendo ali, gente. Não confundi. É isso? É isso. Então vamos lá. Por que nós nos fazemos de vítima, né? Por várias razões. A primeira é porque a gente aprende isso como modelo. Dentro da análise transacional, quando a gente não consegue ser autêntico, espontâneo, verdadeiro, a gente desenvolve personagens. E um dos personagens, a maioria dos personagens, eles desempenham papéis. Eles não são espontâneos, eles não são eles mesmos. São personagens, papel. São papéis que se desempenham. E o Stephen Karpman, ele desenvolveu uma síntese desses papéis. Ele juntou todos os scripts que Eric Berne e Claude Steiner desenvolveram em termos de papéis que vivemos na vida e resumiu todos eles de uma forma bastante simples que ele definiu como triângulo dramático, onde as pessoas desempenham basicamente 3 papéis: o de vítima, o de salvador e o de perseguidor, formando um triângulo que se circula, que se transita de um para o outro. Que acaba virando um círculo. Que acaba virando um círculo vicioso. Então, eu chego e me reclamo como vítima. Nossa, olha, meu marido me destratou, me tratou mal, tratou mal as crianças. E aí eu desabafo bem vítima para minha amiga. Aí a minha amiga vira para mim e fala assim: por que você não larga dele? Eu já tentei, mas ele vai atrás. Mas então denuncia. Não, se eu denunciar, aí que a coisa fica feia. Mas alguma atitude você precisa tomar. E aí essa pessoa que fica sugerindo fica sugerindo soluções para a vítima, ela está desempenhando o papel de salvadora. E aí vai nesse trelelê, até que chega uma hora, esse salvador cansa da parada e fala: chega, né? Essa pessoa não quer solução, é um ingrato, eu faço de tudo para ela ficar bem, ela só continua nesse papel de vítima, tô cansada. Aí quem vira vítima é esse que era salvador, que já está reclamando da amiga anterior que estava na condição de vítima. Pode ser amiga, pode ser irmã, pode ser pai, mãe, professor, filho. E até o profissional. Às vezes a gente procura um assistente social, um psicólogo, e a grande maioria procura na condição de vítima. Ou advogado. Quem é advogado e está aqui assistindo essa live reconheceu esse discurso em muitos casos que chegam pra gente como consulta, né? Para esclarecer, saber, fazer a famosa perguntinha, mas aí... E normalmente, assim, dificilmente a vítima busca uma psicoterapia. Quem acaba buscando a psicoterapia são as vítimas da vítima. As pessoas que querem se libertar desse círculo vicioso de vítima, salvador, perseguidor. E aí, por que a vítima não procura? Porque quando ela se dá bem nessa dinâmica, que acaba sendo um jogo psicológico, ela não tem por que mudar. Quem precisa mudar são os outros. Porque ela, vítima, é boa, com ela tá tudo certo. Ela só sofre porque os outros fazem ela sofrer. Então é os outros que precisam mudar, não é ela. Mas quando, assim, por um lapso, né, ela acaba procurando uma psicoterapia porque cansou de sofrer ou porque os seus adjacentes estão largando mão, ou porque levou um ultimato, e acaba buscando uma ajuda profissional, eles chegam na terapia querendo que o terapeuta conserte o mundo inteiro para que ele seja feliz. E aqui quem é terapeuta ou até quem é advogado, quem é profissional da ajuda está acostumado com esse discurso de que tá todo mundo errado ao meu redor. Ai, meu Deus, como eu vivo rodeado de problemas. Como eu sofro. Como eu sou. Exatamente, como eu sou. Eu sou. Então, esse tipo de postura mental, ela não surge por acaso, né?
E a gente não pode perder a humanidade de olhar para esse ser humano, porque ele está realmente sofrendo. Ele não está sofrendo de faz de conta. Ele está sofrendo por um equívoco, mas está de fato sofrendo. Deixa só, Lígia, a gente, porque conteúdo, a gente estava falando de uma coisa que era mais pra frente, só para deixar claro antes da gente continuar, né? Por que a gente se faz de vítima? Por basicamente, tem outros dois motivos, que é aprender isso como modelo ao longo da vida, estimulam, né? A nossa mãe era vítima, o nosso pai era vítima, a nossa avó, a tia, o adulto responsável pela nossa formação, até os professores na escola eram vítimas, e a gente aprendeu que é assim que a gente lida com os sofrimentos da vida. A gente lida com os sofrimentos da vítima, às vezes com os sofrimentos da vida dessa forma. Às vezes até competindo quem é a maior vítima. Ah, não, mas a minha história é muito pior. Não, mas comigo não teve câncer, não, mas o meu câncer teve metástase. É assim, é trágico. Existe uma competição de sofrimento para ver quem é que sofreu mais. Infelizmente, tem muito esse tipo de conversa. E a outra forma da gente desenvolver essa postura de vítima começa desde a infância, quando nos tratam como coitadinho. Sabe aquele famoso coitadinho? Ai, tadinho! Tadinho dele. A mãe não quis, é a avó que criou. Geralmente, vó cria neto sempre como coitadinho. Ou a mãe, porque o pai sumiu, o pai, que é muito comum na nossa cultura, né? A maioria das mães são pães, criam os filhos sozinhas. A mãe solo, né? É a mãe solo, tem muita mãe solo. E aí acaba a família dinamizando a relação com essa criança como se ela fosse uma coitada, porque o pai não participa da criação da criança. Ou até porque os pais trabalham muito, ou porque os pais trabalham em viagem. Quando eu era criança, eu tinha um colega na escola que a mãe trabalhava em outro país e quem criava era a avó. Não era nem porque abandonou, porque rejeitou, mas era porque a situação profissional demandava isso, né? Ou do pai ou da mãe, enfim. E às vezes até, né, mãe, a gente estava conversando ontem, por problemas de saúde ou até por deficiências físicas, Sim. Deficiências mentais. Sim. Então, tem pais e famílias que criam os seus pequenos como coitadinhos. E qual é a diferença, né? Eu conheço pessoas que nasceram com dificuldades, que nasceram de forma especial e que não são coitados. E que, pelo contrário, se desenvolve, cresce, tem dignidade, assume responsabilidades, trabalham, se desempenham. Independente da diferença, se é uma questão de deficiência física, se é uma deficiência visual, conheço muitas pessoas cegas que são altamente produtivas, pessoas que têm a deficiência da fala, que hoje tem a Libra, né? Quantas pessoas estão trabalhando nesse processo de aprendizado da Libra para se comunicar com os surdos mudos? Mas, no bojo disso, tem muitos que não crescem e que ficam eternamente dependentes por terem sido criados como coitados, como deficientes. Então, esse coitadismo também alimenta a postura do vitimismo, da vítima. Seja um coitadismo real, porque a pessoa nasceu com uma deficiência, ou tem uma situação de drama, ou tem uma situação de drama, ou seja uma situação simplesmente psicológica, sem a menor necessidade de ser tratado como coitado, né? Então, é daí que surge e que essas pessoas, elas têm duas opções, né? Elas podem se manter nessa postura ou não, e buscar caminhos. E aí, como é que a gente contribui para promover... A gente vai falar... a gente vai voltar a falar dessas opções que a vítima, ou a pessoa que se põe no vitimismo tem para tomar decisões. Mas para a gente seguir aqui um encadeamento, vamos falar agora sobre como a gente contribui para promover esse vitimismo, tanto do lado de quem se faz de vítima, quanto do lado do outro que vem como salvador, né? Sim. E aí começa a criar aquele triângulo dramático que você já tinha explicado, né? Sim. Embora exista, tem esse triângulo dramático, que é o papel da vítima, do salvador e do perseguidor, que se complementam e formam uma dinâmica constante, por isso a gente chama de círculo vicioso, e também por que as pessoas optam por se relacionar dessa forma?
Porque tem algumas vantagens e porque com isso elas não enfrentam a dor da transformação. Então, por exemplo, a pessoa que está sempre de salvador, ela se acha ótima, ela é a que sabe a solução de tudo, ela é a pessoa mais capaz da família, então ela salva todo mundo, ela paga as contas, ela resolve os problemas, é geralmente aquele sufocado que carrega um bando de folgado, mas ela gosta dessa posição porque ela se sente capaz, ela se sente poderosa, ela se sente plena nesse papel. Trocando em miúdos, é confortável. É confortável e não, né? É confortável. É um desconforto confortável, uma zona de conforto. E não muda muitas vezes por falta de repertório, por falta de conhecimento de autoconsciência emocional suficiente para entender que existem caminhos diferentes, mais criativos, melhores e mais saudáveis para todas as pessoas envolvidas, né? Então, tanto a vítima como o salvador, como o perseguidor, é claro que esses papéis se revezam, né? No momento eu estou de vítima, quando a corda começa a arrebentar, eu entro de salvadora. E na hora que a coisa me extrapola, eu entro de perseguidora mesmo, eu critico, eu desço a lenha, eu falo mal. Falo mesmo, eu falo na cara, que comigo é assim. E assim vai se revezando os papéis. Então, geralmente, E o Stephen Karpman, ele colocou esses 3 papéis principais analisando vários dramas. E ele fez esse estudo basicamente em cima das histórias infantis. Como que o Chapeuzinho Vermelho foi levar a comida para a vovozinha, estava no papel de salvadora. Na hora que sofre o assédio do lobo mau, virou vítima. Depois ela se torna perseguidora, ajudando os caçadores a costurar pedra na barriga do lobo mau. Então, a gente vai trocando de papéis. Se a gente quiser ter olhos de ver, até as histórias infantis nos treinam nessa condição psicológica de ser vítima, a vítima da madrasta bruxa, né? A gente vai psiquicamente absorvendo essas dinâmicas e acaba que esse é o repertório que a criança tem, é o repertório que segue pela vida. A partir do momento que a gente toma consciência disso, é que é possível mudar. E a gente vai entrar nessa parte da autoconsciência, mas é importante que fique claro isso tudo que a Lígia está explicando sobre esse ciclo, gente, é que nenhuma vítima é vítima sozinha. Sim, isso não existe. Então, se você tá aí reclamando, se sentindo desconfortável, incomodado com um familiar, um amigo, alguém que está nesse papel de vítima, saiba que esse triângulo que a Lígia explicou, esse círculo vicioso, você está fazendo parte. Porque se a pessoa está trazendo esse papel de vítima para você, é ou porque você está entrando de salvador, ou porque está entrando de perseguidor junto, e ali, ó, contracena nesse papel. E vai se revezando e vai realimentando. Porque quando a gente não alimenta, ou esse relacionamento acaba, ou as pessoas buscam solução. O que faz com que as pessoas fiquem eternamente num personagem, num papel ainda que desconfortável, é porque ele recebe alguns reforços que vale a pena. E ali ele se mantém. Até da sociedade, da família, dos amigos. Ele passa por muita dificuldade, ele enfrentou muitos desafios e tudo mais. Eu acho que tem algumas interações aqui pra gente ler. Eu quero dar uma lidinha aqui. O que o pessoal falou com a gente aqui ao vivo. Vamos lá. Tira o casaco, porque agora a temperatura... Agora esquentou, chegou o sol, gente. Tá um solzinho aqui já dentro da sala. Ó, Mulher de Lua... Mulher de Lua, eu não sei o nome dela. Você sabe o nome dela? Não sei. Conta pra gente seu nome, porque a gente fica falando Mulher de Lua e acho que tem um nome. Isso é legal a gente conversar com você. Ela falou que passou por uma situação de doença e que quando dizem que ela é coitada, ela responde que teve sorte. Porque ela não gosta de ser vista como coitada. É isso mesmo. Isso é o lado da dignidade, né? E da gente se sentir donos do nosso caminho. A vida tem problemas, a vida tem dificuldades. Muitas vezes tem traumas, tem doenças, tem momentos extremamente desafiadores.
Mas são momentos nossos, somos capazes de lidar com isso, e isso não faz da gente um coitadinho. Isso faz da gente a oportunidade de aprender, de crescer, né? De repente nos faz até mais fortes, nos faz até melhores. É isso aí. O Luiz está perguntando, o que acontece quando é ao contrário? Você se culpar por tudo ou você se sentir responsável pelas falhas que te cercam? Aí você está sendo o depositário da vítima, né? Que é o salvador? Não, o salvador ou o perseguidor. As pessoas te acusam de você ser o causador da vítima. E aí, claro, a vítima, ela é cercada de pessoas culpadas que ficam eternamente se esforçando e se empenhando para fazer ela ficar melhor. Então, é muito complicado. Se você está mordendo essa isca e está se enganchando numa relação assim, essa live vai te ajudar muito, Luiz, a olhar com outras lentes para esse mesmo fato. Ninguém é responsável pelo que o outro escolhe sentir. Confirma pra gente, Luiz, se era isso mesmo o caso que você trouxe. E aí a mulher de lua também está aqui comentando que chegam mulheres no evento dela a dizer que os homens as fazem sentir culpadas por tudo. Isso realmente acontece. Infelizmente, como eu sou terapeuta de casais e família, estou acostumada com esse tipo de situação, sim. Mas aí, ainda assim, é uma dinâmica. E que se elas mordem a isca, elas vão carregar o mundo nas costas por se sentirem culpadas. Então, é falta de parceria mesmo e de maturidade dos homens. Homens maduros, eles compartilham a vida. Eles não ficam pendurando a mulher e nem querendo ser carregado no colo pelas mulheres, né? O papel de esposa é companheirismo, é partilha e não de mãe, né? E se eles não têm uma boa relação, eles não têm bem resolvida a relação com a mãe e transfere para a esposa, fica muito complicado, porque faz parte da nossa cultura, né? O homem deixou de ir para o futebol, a culpada é a esposa. É a esposa que controla se ele vai tomar cerveja com os amigos ou não. E aí ele é o coitado que não tem a liberdade de sair para tomar cerveja com os amigos. Será? Que homem imaturo é esse? Que moleque é esse que você está casada, né? Por que moleque imaturo? Porque, veja, a responsabilidade é sempre nossa pelas escolhas que a gente faz. Então, ele pode ir para a cerveja, para o futebol. A gente sempre pode fazer tudo o que a gente quer. A questão é, fazendo o que queremos, tem as consequências. E a gente não escolhe só fazer o que quer. É importante, na hora de escolher, ter consciência que com essa escolha, a gente escolhe também as consequências. Sim. Então, quando o homem, ou até a mulher, porque tem homem também que coloca a mulher nessa situação, né? De não deixar ela sair com as amigas, não deixar ela sair, às vezes, nem com a mãe, porque, meu Deus do céu. E aí a mulher se põe de coitada porque, meu marido é ciumento. Ou minha mulher é ciumenta, meu marido é chato, enfim. A escolha de preservar a relação é da pessoa que escolheu não sair. Eu não escolhi não sair, não fazer para preservar a relação. Mas se você não pode sair nunca, não pode fazer nada nunca, e aí você nunca sai, você também está escolhendo permanecer num relacionamento que te limita e que não atende às suas necessidades. E aí é aquela coisa, aquele momento da bifurcação. Você tem duas opções. Ou você desiste dessa relação, ou você conserta essa relação. Sim. E às vezes a gente precisa de ajuda profissional, a gente precisa buscar caminhos, até ter aquela famosa DR, que é sentar e falar, olha, veja bem, eu entendo que você goste da minha presença, eu entendo que você tenha motivos, ou até, se não entende os motivos, sentar para conversar e ouvir os motivos, por que você não gosta que eu saia, me ajuda a entender isso, para poder achar uma estratégia que atenda às necessidades das pessoas de forma respeitosa. Ou seja, eu atendo a minha necessidade respeitando a necessidade do outro. Faz sentido, gente? A gente vai tendo essas conversas. Isso é uma postura adulta. Eu entendo que você não quer que eu saia, eu só preciso saber por quê. Porque, de repente, me pedir para que eu não saia é uma estratégia para atender uma necessidade que a gente pode atender de outras formas. Sim. E aí que é importante a comunicação não violenta para a gente conseguir estabelecer esses diálogos adultos no sentido de maduros, de voltados para solução, para atender as necessidades, respeitando as necessidades, sem ter que anular a sua própria necessidade, sem ter que atropelar a necessidade do outro,
dentro de um relacionamento, dentro da nossa família, ou dentro da nossa relação com o mozão, com a mozinha, enfim. É assim vai. Porque, gente, é cultural, né? A gente carrega uma bagagem cultural, que casamento é uma prisão, que depois que você casa, você perde a liberdade. Só que a pessoa esquece que casou no exercício da liberdade. Ela fez o exercício da liberdade quando escolheu casar. Então, nós hoje estamos co-criando uma nova cultura, uma cultura mais madura, mais responsável, de mais conexão verdadeira, de mais autenticidade, onde as necessidades de todas as partes precisam ser validadas e atendidas para a gente sair fora dessa dinâmica insatisfatória, dessa dinâmica que, embora não seja uma patologia, não leve por uma doença, leva para uma vida mais ou menos, leva para uma vida sem qualidade, sem bem-estar e de pequenos sofrimentos constantes que vão desgastando, que não é legal, que não é necessário também, né? Dentro desse assunto, para você que está aqui assistindo a gente ao vivo ou a gravação, a gente fez uma live especificamente sobre relacionamentos serem uma gaiola, tá? Aqui nesse perfil do Instagram mesmo e no nosso canal do YouTube. E também fizemos uma live sobre separação, né? Se separar ou não, como decidir. Então, se você está num relacionamento conjugal e está muito difícil lidar com os desafios, com os conflitos, com as situações, de repente vale a pena assistir essa live. A Lígia, ela traz insights muito bons, porque afinal de contas são 40 anos lidando com casais que estão tendo dificuldade. Então ela já desenvolveu esse olhar, né? Essas técnicas maravilhosas. A gente tem mais alguns comentários aqui. Eu já vou ver quanto tempo de live a gente tem. Ó, a Georgia tá aqui perguntando: se ela passar por um momento difícil e a amiga a abandoná-la, ela está se sentindo vítima? Aí foi falta de solidariedade, né? Eu acho que não cabe a condição de vítima propriamente, mas de avaliar essa amizade, porque toda amizade, ela é uma camaradagem, ela é uma solidariedade, ela é um afeto onde você confia para poder desabafar os seus momentos difíceis. E aí, o fato de você desabafar com a pessoa não quer dizer que você está se fazendo de vítima. Tem tons, né? Tem modus operandi. A vítima é aquela que reclama, é aquela que joga o peso da responsabilidade nas costas do outro. É diferente do desabafo, da colocação da dor, onde o outro te acolhe com empatia, com solidariedade. É completamente diferente as duas dinâmicas. A dinâmica da vítima faz você se sentir mal, faz você se sentir culpado, faz você se sentir responsável pelo sofrimento dela. A dinâmica de uma relação de amizade, onde entra um desabafo, você se sente grata pelo outro confiar a você uma dor. Você se sente pelo contrário, você valoriza esse vínculo, você sente, puxa, confiou em mim e me trouxe esse problema, que legal. E aí, tá confiando é diferente de te responsabilizando e te cobrando. Ou responsabilizando os outros, né? Porque a vítima, ela espera uma mudança externa para que ela fique bem. E muitas vezes eu desabafo com alguém para eu ter clareza do que eu preciso mudar em mim. É completamente diferente a dinâmica. Porque assim, gente, nós não estamos aqui com essa live, acho que com nenhum conteúdo nosso, enfim, falando sobre a vítima e dizendo que a vida é fácil, que tá tudo bem para todo mundo, que não tem sofrimento, não tem do que reclamar, né, no sentido não da reclamação que ele já acabou de falar, mas no sentido de desabafar, de sentir dor. A gente não tá aqui negando a dor, o sofrimento, as dificuldades, os desafios que todo mundo tem, inclusive às vezes até a própria vítima pode ter. A questão é a postura que a gente assume diante disso. E também é importante, eu acho, destacar ou ressalvar esse contexto de que, assim, isso também não quer dizer que você não pode nunca desabafar. Às vezes o peso está tão grande que a gente precisa soltar um pouco para dar aquela respirada, sabe? Para poder se fortalecer e poder continuar. E isso é humano. Às vezes a gente precisa de uma escuta empática, precisa de solidariedade, de apoio, e isso não tem nada a ver com vitimismo. É bem diferente.
E é engraçado porque nós vivemos uma cultura bastante complicada nesse aspecto, né? As pessoas são tão de jogar a sua carga nas costas do outro, que quando a gente busca algum profissional conhecido nosso para poder compartilhar uma dificuldade, até respeitando, valorizando o profissionalismo dele, ele entende como carga e se recusa a atender. Já aconteceu algumas situações assim. É muito complicado, porque existe diferença entre... por exemplo, se eu tiver com uma dor de dente, eu prefiro tratar com um dentista que seja conhecido meu, porque já que eu vou pagar alguém, eu vou pagar alguém que eu conheço. Incentivar o e trabalho. que eu estou incentivando o trabalho dessa pessoa. Então, e não que eu esteja querendo que ele me atenda de graça, porque somos amigos em hipótese alguma. Não, isso não cabe. Né? Não é porque é meu amigo que tem que trabalhar de graça, tem que me atender de graça. E isso é importante que fique claro na conversa, porque as pessoas elas acabam se esquivando das relações com medo da sobrecarga e do descompromisso do amigo que quer explorar. Então é muito complicado. E às vezes nem quer. E às vezes nem quer. O Pito tá aqui agitado, o cachorrinho, mas vamos lá. A Fabi tá perguntando, a gente ainda tem uns 20 minutos, tá? Então estamos tranquilos, por isso que eu tô tocando. A Fabi está perguntando, dentro dessa triangulação da vítima, salvador e perseguidor e desse ciclo, se pode haver uma situação da vítima encontrar uma vítima maior ainda, e entrar numa competição ali, uma relação vítima-vítima. Existe essa dinâmica também? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. É muito engraçado, a gente vê isso muito nos ciclos de doença, né? Nos salas de médico, as pessoas falando, nossa, mas eu fui hospitalizada, tomei soro, saí toda roxa, passei pela cirurgia, a outra vira e fala, mas isso não foi nada, o que aconteceu comigo foi muito pior, porque eu tive que me engessar, e ppp, babá. E aí, realmente, é uma vítima querendo ser mais vítima que a outra, e é aquela conversa de valorizar o sofrimento, né? De querer uma medalha pelo sofrimento que passou. Isso é muito comum, principalmente as pessoas antigas. Hoje as pessoas já estão um pouco mais conscientes. Da empatia, da escuta empática, até do respeito, né? Porque eu acho que quando alguém vem contar da própria dor, é uma questão de respeito. Tudo bem que a gente tem a nossa, mas agora é o momento do outro. O outro está trazendo a dor dele. Depois a gente faz um momento para nós. E cabe isso, né? Porque, por exemplo, no encontro de família, as pessoas ficarem se vangloriando do vitimismo delas. E fica cansativo, fica chato. Muitas vezes a gente fala assim, nem vou na reunião familiar, porque eu já sei o assunto e por onde a coisa vai caminhar. Mas é legal a gente ouvir e falar, nossa, né? Como você sofreu, realmente, eu entendo essa sua dor. E encerra o papo, não começa você a falar do teu sofrimento e disputar com o outro. Porque assim começa a se construir uma dinâmica de diálogo diferente, que possibilite um outro caminho. A gente tem que achar caminhos diferentes para que as coisas possam mudar, né? Então, como sair do círculo vicioso do vitimismo? Né? Só antes da gente entrar isso aqui, só mais um comentário. Gente, estamos com muitos comentários hoje. Muito obrigada. Eu acho que eles... Oi, desculpa, Lupita, chutei a cara do cachorro. Eu acho que... Foi sem querer, gente. Não machucou. A Josilene está aqui falando que alguns anos atrás ela recebeu um feedback numa dinâmica que ela participou e que alguém escreveu, acho que um bilhete, foi isso que eu entendi, um bilhete, falando que ela precisava parar de se vitimizar. E ela disse que ela lembra da reação dela e que isso a chocou tanto e a fez crescer. E a partir desse comentário, dessa história sua, Josilene, a gente entra nessa parte da live em que vamos falar de como sair do círculo vicioso da vítima. E o primeiro passo, já que estamos aqui na autoconsciência emocional, gente, é a tomada de consciência. Porque muitas vezes, né, mãe, a vítima tá ali se fazendo de vítima há anos. E tá viciada nisso, foi alimentada, foi nutrida, foi educada, treinada e nem sabe que existem outras possibilidades. E não tem a menor ideia do que ela tá fazendo. Exato. É tão automático. E aí é bem isso que você falou, Joselene. Às vezes a gente precisa, às vezes nós precisamos de alguém de fora chegar pra gente e falar, olha, não tá legal.
Você precisa olhar isso de uma outra forma, porque às vezes de onde a gente está a gente não consegue ver mesmo, é possível. Sim, com certeza. Foi aí que eu descobri que como pisciana eu também dramatizava muito, né? E aprendi a vigiar esse meu lado de pisciana. E como eu aprendi, já treinei na Júlia desde cedo. Quando começa com os dramas, eu falo, ai meu Deus, a pisciana em ação. E isso não quer dizer, gente, que pelo amor de Deus, é proibido fazer drama. É proibido, acabou, e agora todo mundo vai virar um soldadinho de chumbo, forte, resiliente. Não é por aí. A gente é ser humano. E a gente tá aqui contando pra vocês, a gente faz drama. Vocês vão pegar nos stories, fiquem tranquilos que vocês ainda vão ver nos stories um drama nosso uma hora. Vou contar pra vocês. E tudo bem, porque a hora que a gente toma consciência, cai na risada e fala, opa, peraí, deixa eu rever essa fala. E tá tudo certo. Mas, na verdade, assim, o que não pode é ficar como uma postura constante. Porque o sentimento interno fica de impotência. Eu não dou conta de mudar o mundo, então eu tô condenado a ser infeliz para sempre. Porque se o mundo não mudar, eu não vou ser feliz. E a gente não pode jamais colocar na mão do outro a sua felicidade. A nossa felicidade. Pode, porque a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, a sua felicidade é você que comanda, é você que está vivendo, é você que está construindo a sua vida em cada momento, em cada circunstância da vida. A gente não pode dar esse poder para outra pessoa, nunca, né? Então, o primeiro passo é esse discernimento. Quais as vantagens eu tenho de ser vítima? Quais as desvantagens? É a tomada de consciência e por meio da tomada de consciência discernir o que eu ganho me fazendo de vítima e o que eu perco, né? Qual é a vantagem e a desvantagem para poder olhar para isso e fazer uma escolha. Eu quero continuar sendo vítima ou que também pode. As outras pessoas são obrigadas a respeitar, a gente precisa respeitar a escolha que a outra pessoa fez, ou não, eu quero mudar. Mas essa escolha leva para o segundo passo, que é autorresponsabilidade. A escolha é sua. Se você escolheu ficar na posição de vítima, mas a responsabilidade é sua. O que eu acho difícil, né? Se a pessoa já assumiu a responsabilidade, é difícil continuar como vítima, mas assumir a responsabilidade, a própria autoria da vida, né? Eu acho que é até um empoderamento, esse fortalecimento de se olhar e falar, não, joga no peito que eu dou conta, eu seguro. E é bem por esse caminho, né? Por exemplo, na dinâmica do salvador, perseguidor e vítima, né? Quando alguém vem se queixar de vítima, como você faz para não entrar no papel de salvador? Você não faz. Você pergunta o que ela está disposta a fazer. O que ela quer. Porque em vez de você ficar dando sugestões e tentar salvá-la e definir você o que é melhor para ela, é bom que você a questione e tire dela o que ela quer, que ajuda ela precisa, o que ela está disposta a mudar. Até pessoas que me buscam como psicoterapeuta, se a pessoa não está disposta a mudar, eu não tenho o que fazer por ela. Né? Ela pode até vir se queixar, fazer toda uma primeira consulta comigo, toda uma avaliação psicológica inicial. Aí, quando ela percebe que é ela que precisa mudar, muitas vezes ela nem continua com o processo psicoterapêutico. Por quê? Porque realmente o papel, eu não entro no papel de salvador. Eu posso facilitar a transformação do outro, mas eu não posso transformar o outro. Ele que precisa querer e tomar consciência e fazer esse caminho. Então, as pessoas que estão na relação com a vítima, a primeira pergunta é o que você quer, o que você precisa. Porque aí, se ela disser, olha, eu preciso de 100 mil reais na minha conta amanhã, eu vou dizer, olha, sinto muito essa ajuda, eu não posso te dar. Então, a gente também tem que saber dizer não para o outro. Mas, às vezes, a pessoa quer uma coisa muito mais simples. Eu quero que você entregue meu currículo na empresa do seu amigo. De repente, o que a outra pessoa quer em termos de benefícios para recuperar o bem-estar é possível de ser atendido. E se eu não sou a pessoa capaz de atendê-la, eu posso dar um suporte para que ela encontre quem possa atendê-la, para quem possa ajudá-la a resolver. Então, muitas vezes o papel do salvador dificulta o caminho da vítima no caminho de transformação, porque fica lhe dando sugestões ao invés de estimular ela a assumir a autorresponsabilidade daquilo que precisa.
Porque quando eu digo para alguém o que eu quero nesse momento é tal coisa, eu sou responsável por isso. Eu sou responsável pelo que eu sinto, pelo que eu preciso e pelo que eu quero. Aí eu já saí da condição de vítima. Eu posso contar com as pessoas, mas eu não preciso depender delas e nem exigir que elas tenham a solução para mim, né? Então, só para a gente sumarizar aqui, como sair do círculo vicioso do vitimismo? São 3 passos. O primeiro é a tomada de consciência e discernir vantagens e desvantagens. O segundo passo é a autorresponsabilidade. O terceiro passo é escolher o caminho do crescimento e desenvolvimento. Porque se você chegar no segundo passo e escolher ficar no vitimismo, você não sai do círculo, certo? Então você precisa escolher sair dele para um caminho de crescimento e desenvolvimento. E quando a gente fala crescimento e desenvolvimento, é aquilo que a Lígia falou, é a autotransformação em mim, não é no outro, não é do lado de fora, é interno. E aí a gente fala assim, nossa, mas eu já estou com 60 anos, você vem falar para mim em crescimento, em desenvolvimento, como assim? Porque a gente evolui sempre e idade não quer dizer maturidade. Eu conheço pessoas com mais de 60 anos completamente imaturas e conheço pessoas abaixo dos 25, dos 20 anos bastante maduras, bastante conscientes. Nossa, até crianças, né? Sim, até Nossa, crianças. A gente andou já tendo contato com cada criança que era assim, meu Deus. Já nasceu pronta, né? Então, mas a idade cronológica não é sinônimo de crescimento nem de maturidade. E nós começamos a sair da nossa infância emocional quando a gente começa a assumir responsabilidades. Aí a gente vai agora começar a falar como trilhar esse caminho do crescimento e eu quero trazer aqui um comentário. Nós estamos nos últimos 10 minutos da live, então eu acho que eu não vou conseguir ler muitos comentários depois desse. Mas se você que está aqui assistindo a gente ao vivo, quiser trazer algum comentário, alguma fala que você acha muito importante, assim que a gente terminar a live, esse vídeo vai para o nosso IGTV, você aguarda 1 minutinho, 2 só para o vídeo carregar, porque é 1 hora de vídeo, demora um pouquinho para carregar. E aí você pode ir lá no vídeo e comentar, deixar sua dúvida, compartilhar a sua história com você, até com outras pessoas, para outras pessoas se inspirarem, né? Eu acho que a Josilene aqui com certeza vai ser uma pessoa que vai inspirar muita gente, porque é muito gostoso deixar essa interação lá para todo mundo ver. Sim. Se você que está assistindo a gravação também quiser comentar, é só jogar seus comentários aqui embaixo, tanto no Instagram quanto no YouTube. E, mais uma vez, eu peço para vocês para compartilharem esse vídeo. Se vocês acham que esse conteúdo ajudou vocês, contribuiu para vocês, foi bom, se vocês realmente gostaram do que estão assistindo, compartilhe com as pessoas que são importantes para você, para que elas também possam crescer, se desenvolver e tomar cada vez mais autoconsciência emocional. Então a Josilene está aqui dizendo, não sei se estou certa, mas combate o próprio vitimismo, falando comigo mesma e sendo dura consigo, chamando a própria atenção. Como assim, Josilene? Por que você se vitimiza tanto? Vamos lá, luta, vence, você consegue. Ela mesma se estimula. Sim, Josilene, é legal. Só que o caminho da vida não é só, né? Nós temos as inter-relações e a gente pode contar com as pessoas. Eu sempre cito a importância de nós termos um leque de relacionamentos para atender nossas necessidades. E claro, se você depende de uma pessoa só, ou você acha que só você tem que dar conta do recado, você acaba criando um peso muito grande. Eu acho que a gente tem uma boa parcela que damos realmente conta do recado, mas podemos contar com as pessoas ao longo do caminho para compartilhar e para a jornada ficar prazerosa e validar a importância das pessoas na nossa vida. Isso é bem legal. E faz parte até da definição de ser humano, né, que você fala, sim, que é bio, psico, sócio-espirituais. Nós somos pessoas com corpo físico, biológico, com a nossa psique, nossos sentimentos, nossos comportamentos, nossa alma, nossas emoções. Somos sociais, nós somos interrelacionais e precisamos uns dos outros para poder desenvolver a vida. E somos espirituais, nós temos a parte transcendente. E vai saber quantos na transcendência não colaboram com o nosso dia a dia. Muitas vezes, muitos. E isso aí vai depender, essa parte transcendente, de você tem religião ou não, às vezes mesmo não tendo, sim, tem esse olhar para algo que vai além, para algo que fica fora, né, aqui do nosso campo. E aí, às vezes, é muito importante a fé também, né? A fé também sim, nos ampara muito. Sim. E não tem problema nenhum a
apelar ali para o santo que você acha que precisa, apelar para Deus, apelar para a divindade que você escolhe, apelar para ali para um socorro, para um help. Até para uma intuição, uma clareza de ideias, uma inspiração, isso faz parte. Né? E aí, como que a gente trilha o caminho do crescimento, né? Então, você escolheu sair do vitimismo e quer trilhar um caminho do crescimento. Gente, o caminho é um só. Começa por dentro. É sempre dentro da gente. Não tem um caminho lá fora que eu posso falar pra vocês, faz 10 flexões, escreve 10 vezes a palavra, faz um negócio assim, né? É dentro de você. Não tem outro jeito. E aí, dentro da comunicação não violenta, né, que é uma abordagem que a gente gosta muito de trabalhar, a gente sugere, né, para a pessoa sempre começar pela autoconsciência das suas próprias necessidades. Na semana passada a gente já falou das necessidades, até mandamos pro e-mail aqui dos nossos seguidores que compartilharam o e-mail conosco, mandamos a lista, né, dos sentimentos genuínos e das necessidades humanas universais, conforme a teoria do Manfred Max Neef, e um pouquinho do que o Marshall Rosenberg usa também. E aí, como a partir da consciência das minhas necessidades, eu posso olhar para elas e desenvolver estratégias, diferentes formas de atendê-las. E algumas estratégias são mais fáceis, são mais simples, são mais práticas, outras estratégias são mais complexas, mas também nos desenvolvem mais, nos fazem crescer mais. Sim. E aí, com autoconsciência e autorresponsabilidade, você pode escolher qual dessas estratégias atende à sua necessidade e te completa, faz sentido para você, faz bem para você. E às vezes, aí a gente depende do outro para atender a nossa necessidade. E aí vem dois aspectos. Uma é depende mesmo, porque às vezes a gente acha que depende do outro e não depende. Sim. Precisamos ter essa clareza, ter essa consciência. Mas se fizermos a reflexão e a gente tem consciência, eu realmente dependo do outro, o que a gente faz, Lídia? A gente busca a resiliência, a gente busca negociar com o outro, a gente busca ouvir o outro nas possibilidades de nos atender, ao invés de impor, né? Porque quando a necessidade é nossa, o outro tem o direito de dizer sim e de dizer não. Porque a responsabilidade da necessidade é minha, o outro não é obrigado a atender. E aí é onde a gente vai buscar ajuda de ideias para poder atendê-las de forma criativa, né? É isso aí. E aí dentro do crescimento pessoal, eu vou falar rapidinho, porque a gente tem mais 5 minutos de live, porque eu não marquei direito o tempo, mas falta pouco, então eu vou dar uma corridinha. Dentro do nosso crescimento, da nossa caminhada do crescimento pessoal, evite armadilhas. Se você sabe que sua avó te põe no colo e fala, meu neném, tadinho. Eu, por exemplo, tenho uma mãe, gente, que de vez em quando ela, não, mas muitas vezes eu conto ali um sofrimento, ela, meu neném, porque é mãe, gente, ela não é psicóloga quando é mãe, nenhuma mãe é psicóloga. Não, mas depois eu ponho pra andar. Depois põe pra andar, mas se você já tá ali consciente que tá se fazendo de vítima numa determinada situação e conhece alguém que contracena com esse papel de vítima, não entra numa armadilha, não vá conversar com essa pessoa e fazer drama com ela, porque você sabe que você não vai sair, você vai ficar nesse círculo vicioso. E também não seja o salvador ou o perseguidor da vítima que vem falar com você para não alimentar. Percebe? Quando a gente contracena com o papel de vítima, a gente cria uma armadilha. E aí a gente entra nesse círculo e fica mais difícil, cada vez mais difícil sair. O outro aspecto é ter resiliência, porque, gente, a vida não é fácil, vão ter desafios. Às vezes a gente precisa dar aquela segurada, resistir, insistir, se manter ali e também confiar na resiliência do outro, porque às vezes como salvador a gente acha que o outro não é capaz, que ele não vai dar conta. Buscar ajuda, a importância de você, diante de uma dificuldade que não está ali tendo solução, não tem solução, não sai do lugar e está muito difícil para você, busque ajuda e auxilie a pessoa que veio te desabafar com você, veio te trazer um problema, a buscar uma ajuda efetiva. Ajude ela a fazer uma chuva de ideias do que pode ser feito, não só dando sugestões, mas trazendo dela mesmo, o que ela está disposta a fazer. Ajudá-la a ter a reflexão, a desenvolver essa reflexão do que ela está disposta a fazer. A importância do autorrespeito, da autoempatia pela própria caminhada, porque às vezes é difícil, gente, às vezes as situações não são fáceis e às vezes não tem muito o que fazer. Às vezes, como trouxe a Joselene aqui, no caso de algumas doenças, às vezes o tratamento demora, tem que esperar, é uma questão de tempo, às vezes nem tem um tratamento ainda, então
É complicado. É difícil, então respeite a sua dor e respeite a dor e o desenvolvimento do outro, porque às vezes esse tempo, essa caminhada, esse desenvolvimento vai fortalecer a pessoa, vai moldar o caráter, a resiliência, a força interna, a maturidade. Então respeita, se a pessoa está te falando do sofrimento dela, não fica tentando resolver para ela, deixa ela crescer, se fortalecer, se empoderar, se inteirar da própria história e dos próprios desafios. E você também se empodere, se fortaleça, entre nos seus próprios desafios para crescer. E aí, finalmente, a importância da paciência. A gente tem que ter paciência com o nosso sofrimento, com a gente mesmo. Porque às vezes a gente precisa ali ficar um pouquinho no papel de vítima para entender o que está acontecendo. Para depois ir para para poder dar um outro passo maior, para tomar consciência do que efetivamente está acontecendo, porque acontece. Então é importante ter paciência com você e ter paciência com o outro que está se fazendo de vítima. Sim, como eu disse na live do luto, a lamentação é um dos aspectos mais importantes na elaboração do luto. E esse espaço para lamentar é fundamental. E isso não é para ser desqualificado e nem para ser tratado como vitimização. É só o esvaziamento do sofrimento e da dor. E aí, gente, para concluir, empatia, acolhimento e solidariedade, poder contar com o outro, interdependência, são necessidades humanas universais. A gente precisa disso, né? Tem teorias, tem até trabalhos acadêmicos falando sobre isso. Mas empatia não é coitadismo. Acolhimento não é passar a mão na cabeça. Solidariedade não é assumir a responsabilidade pela transformação. E contar com o outro não é depender do outro. A gente pode contar com o outro, mas depender é diferente. É diferente. Antes de finalizar a live, eu quero dizer para todo mundo que está aqui com a gente ao vivo e para quem está assistindo a gravação dessa live que nós vamos mandar por e-mail um material complementar muito profundo, que a Lígia conhece e já trabalhou, já usou bastante, né, ao longo desses anos. Na oficina do eu. Inclusive na oficina de desenvolvimento do eu. E nós vamos mandar esse material para vocês por e-mail. Então, se você tem interesse em receber, ou comenta seu e-mail aqui embaixo, ou manda seu e-mail pra gente por direct, ou coloca nas caixinhas dos stories, volta e meia, abre a caixinha nos stories para deixar o seu e-mail, ou se inscreve na newsletter do nosso site, porque agora a gente tem um site, autoconscienciaemocional.com.br, e aí se você estiver inscrito na newsletter, você já recebe esses materiais exclusivos toda semana. E aí, pra gente terminar, muitos elogios, gente, muito carinho. Ai, a gente sai, gente, da live com o coração tão quentinho, é tão gostoso assim, essa interação ao vivo de vocês. Muito, muito obrigada por todo esse carinho. Eu quero falar que, assim, a vida realmente é difícil. A gente encontra desafios, né? Dificuldades, acontecem tragédias efetivas. E cada um tem a sua própria montanha de pedras para escalar. A montanha, só que a despeito disso, a montanha de cada um é compatível com as suas próprias aptidões e capacidades. É importante respeitar o caminho de desenvolvimento nosso e do outro. É isso. Você quer complementar? Olha, gente, o respeito é a base fundamental da saúde. Tudo que se desrespeita se estraga, né? E adoece. Então, o respeito é a base fundamental da saúde física, psíquica, mental, social, etc. Até o espiritual, até a nossa parte transcendente. É muito importante o respeito. E a gente, quando se respeita e olha o outro com respeito, a gente acaba criativamente buscando caminhos, né? E cada pessoa tem o seu dom, o seu caminho de desenvolvimento. Eu não vou ficar reclamando de dor de dente eternamente sem procurar um dentista. O que as pessoas podem cooperar comigo e me indicar dentista bom que possa me atender. Se eu estou com algum problema físico, me indicar médicos. E assim, a cooperação, a empatia, esse tipo de ajuda, ela é muito ok. Agora, aquela ajuda que fica me dando sugestões, ou me dando resultados, ou já me propondo soluções, está desqualificando a minha capacidade. E isso acaba gerando até um conflito na relação, né? Então, vamos, para evitar o papel de salvador, a gente faz exatamente isso. É não sugerir respostas para o outro. E vamos buscar juntos soluções, porque o mundo pode ser muito melhor a partir da cooperação
e não da competição, da disputa ou dessa comunicação alienante. Gente, o Instagram já abriu a contagem regressiva para nos expulsar. Faltam 10 segundos. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela presença, pela interação. Por favor, compartilhem esse conteúdo e nos vemos quarta-feira para falar sobre trauma de rejeição. Até quarta.